que ele cresça e eu diminua. Maria como instrumento de Deus na mão, nas mãos de Deus, né? Diante do seu sim, diante da sua disponibilidade. E a gente vai estudar um pouquinho então. Vamos lá? Abram lá em Gênesis. Antes disso, nós vamos fazer um combinado. Qual é o combinado? Todo mundo bebeu água, todo mundo tem a sua Bíblia, o seu caderninho. Muitas vezes a gente levantando, a gente fazendo barulho, a gente tira o foco do nosso irmão, que muitas vezes tem dificuldade na atenção. Então vamos lá. Vamos lá, vamos focar e pedir que Nossa Senhora nos dê o entendimento daquilo que muitas vezes a gente já sabia, já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha penetrado no nosso coração. Eu conheci uma nutricionista que ela dizia o seguinte, que para a gente aprender a comer algo, no mínimo, nós temos que experimentar 10 vezes, porque passa pelo nosso paladar para depois chegar no nosso cérebro e ele começar a aceitar. Muitas vezes a palavra a gente lê e ela vai direto para o nosso cérebro. Em determinado momento ela vai para o coração e aí ela toma conta da nossa alma. Então às vezes é uma palavra que a gente já ouviu muitas e muitas vezes, só que ela só está no nosso intelecto. E quando a gente foca, nós estamos disponíveis para que ela desça para o nosso coração e tome conta da nossa alma. Então vamos lá. Leitura de Gênesis, capítulo 3, 14 a 15. É a primeira profecia da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esta mulher? E aí, nós vamos para o último livro. Nós vamos lá em Apocalipse 12. O bom é que vocês anotem aí, do 1 ao 17. Mas eu não vou ler ele inteiro. Eu vou pegar algumas partes, depois vocês leem. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho, logo que ele nascesse. O 6. A mulher fugiu para o deserto. Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1270 dias. Agora lá no 17. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou então a atacar o resto dos filhos dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Esse último versículo, voltando no filme de ontem, né? O quanto os filhos ali sofreram diante da maldade, da corrupção, do egoísmo, da ganância, do ódio, e que numa brincadeira se manifesta em nós, porque todo mundo queria que aquele homem morresse. Todo mundo, se tivesse uma arma, matava o outro. Todos nós que estamos aqui. Todo mundo queria que ele morresse.
Então a manifestação da revolta, do rancor, do ódio, ele se implantou no meio de nós, da humanidade, a partir do pecado. Mas a gente vai lá para o Novo Testamento, em Lucas. Aquela profecia lá do começo de Gênesis, ela se torna realidade aqui em Lucas. Achem aí. Lucas 1, 38. Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Mas aí a gente volta numa profecia que, na verdade, essa foi proclamada por Nossa Senhora. Porque olhou para a humilhação de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E estamos aqui, hoje, louvando a nossa Mãe Maria. Mas lá na frente, a gente pode tirar muitas lições de tudo isso, né? São Luís Maria Grigon de Montfort, ou São Luís Grigon de Montfort, diz: em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Já lá em Gênesis, Maria já tinha sido sonhada por Deus. E todos nós sabemos que a raiva do demônio, do diabo, era justamente porque ele ia ter que servir uma humana. E aí, consequentemente, nós também somos atingidos por essa raiva, por essa revolta que a gente presencia no mundo de hoje. Né, diante de todas essas ideologias, de todas essas situações que vão aparecendo a cada dia. Mas existe a profecia de Nossa Senhora: todos me chamarão de bem-aventurada. E aí a gente vê os exércitos surgindo, os exércitos Rosário da madrugada. Quantas pessoas se voltando na oração. Nossa Senhora, ela vem nos trazendo esse amor a Deus e a Jesus. O próprio São Luís, no tratado, ele diz que quanto mais você ama Nossa Senhora, mais você ama Jesus. Então, que a gente não tenha medo de proclamar que somos da Imaculada. A gente não tenha medo de andar com o terço na mão. Não tenhamos medo de andar com a camiseta de Nossa Senhora. Porque assim como ela foi esse instrumento na mão de Deus para a salvação de muitos, muitas vezes a nossa atitude pode gerar outros filhos. O sim de Nossa Senhora nos gerou. Estamos aqui. A entrega dela como nossa mãe por Jesus e de João e João a recebendo, né, como mãe, fez com que nós também fôssemos filhos de Nossa Senhora. Mas olha que interessante. A Bíblia fala do primogênito. Primogênito é Jesus, então ele teria que ter outros irmãos, certo? Quem são esses outros filhos? Nós somos os outros filhos de Nossa Senhora. Primogênito foi o primeiro a ser gerado e depois cada um de nós, perante a cruz, Maria recebeu João como seu filho e consequentemente cada um de nós. Jesus
é o primogênito e outros filhos vão nascendo a partir desta gestação de Nossa Senhora. Somos chamados a ser instrumentos de Deus como Maria e através de Maria. Lembre-se, filhos gerados por Maria geram outros filhos. E esse exército abala o inferno. Como que está o nosso sim como instrumentos? Porque muitas vezes, né, a gente vê a onda, né, de consagração à Nossa Senhora, mas tomemos cuidado para não ser uma modinha, né? Eu coloco a pulseira no meu braço e tá tudo certo. Como deve ou deveria ser esse filho de Maria? Olhando as virtudes de Nossa Senhora. A gente passa pela tudo aquilo que já foi falado hoje, né? Pela humildade, por viver o sofrimento. Aí a gente pensa em Nossa Senhora das Dores. Hoje, Nossa Senhora de Lourdes, dia de Nossa Senhora de Lourdes, olha que bênção. Hoje, fomos na celebração na igreja de São Maximiliano Maria Kolbe. Olha como Maria vai nos cercando, olha como ela vai cuidando. Alguém duvida que ela está aqui? A minha avó dizia o seguinte, que quando a gente começa a rezar o ofício, Nossa Senhora fica de joelho do nosso lado até terminar. Nunca parem o ofício na metade. Porque ela dizia que enquanto não terminar, Nossa Senhora não levanta. Na missa, na hora da consagração, muitos santos dizem que a primeira a se ajoelhar e estar ali, novamente aos pés do sacrifício que acontece na mesa, é Nossa Senhora. Então, estar com Maria é ser gestada no amor ao seu Filho Jesus. A Nossa Senhora, ela é realmente o canal de graça, para que a gente alcance a nossa salvação, a nossa santidade. É através dela. Um filho de Maria deve se importar também com as coisas da mãe. Procurar conhecê-la, rezar, ler a Bíblia, descobrir os pequenos detalhes, as sutilezas ali, onde Nossa Senhora com certeza passou e caminhou, desde o início em Gênesis até o Apocalipse. Tudo começou pela obediência. E muitas vezes, pela nossa desobediência, as almas são como que eu vou dizer? São enganadas ou são entregues à ira do inimigo. Nossa Senhora, ela nunca desiste de nós. Olha quantas vezes ela já apareceu. E a gente desiste do irmão. A gente julga e diz assim: ele já escolheu o caminho dele. Problema dele. Nossa Senhora, ela nunca, nunca, nunca desiste de nós. Existe uma batalha diária, nossa e daqueles que estão conosco, que estão ao nosso redor e daqueles que o Senhor nos confiou.
Não é por acaso que os nossos caminhos se entrelaçam, se cruzam. Em algum momento a gente se encontra. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Nossa Senhora é aquela que acolhe, aquela que é mãe, aquela que põe no colo. Sim, não de uma forma romântica, mas de uma forma amorosa. Quantas vezes a gente faz isso com aquele irmão? A gente desiste muito. Isso não tem jeito. Já caiu de novo. Esse daí não tem jeito. A gente tem o hábito de não se consumir pelo outro. Nós temos esse hábito. E ali na cruz, vendo o filho dela, ali foi o sangue também de Nossa Senhora. Aquela carne machucada, aquela carne maltratada, também foi a de Nossa Senhora. E muitas vezes, quando ela aparece, ela sempre traz em primeiro lugar que devemos seguir o seu filho, que ela está ali para apontar ele. Assim como João Batista. E aí a gente vai, muitas vezes, não mergulhando nessa espiritualidade mariana. A gente tem a nossa devoção à Nossa Senhora. Mas quando você adentra essa espiritualidade, você entende que você realmente, diferente do que os nossos irmãos separados dizem, não tem como chegar a Jesus se não for por Nossa Senhora. Ela é o canal, é nela que houve a primeira adoração. Ela que levanta o exército. No movimento sacerdotal mariano, tem um livrinho das mensagens de Nossa Senhora. E ela sempre diz: eu venho preparar o exército do último minuto. Aí ela chama: venha, filhinhos, venham, vamos rezar o terço. O meu filho Jesus, ele voltará. E aqueles que não estiverem unidos ao meu imaculado coração, não participarão da mesa do Cordeiro. Então a gente tem que, a cada momento, ir buscando conhecer e se aprofundando nesse mistério. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Lourdes, ela apareceu pela manhã. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, ela sempre marcava ao meio-dia. Em Medjugorje, ela aparece no final da tarde. No Antigo Testamento, diz que o dia termina quando o sol... Diz que em Medjugorje é umas 5h30, 5:50. O sol está se pondo. O tempo está acabando. E nós estamos dormindo. O que aconteceu naquele filme acontece, gente. Essas áreas de guerra, as crianças são treinadas desde pequeno para atirar. No Chile, quantas igrejas foram derrubadas e queimadas? E as imagens jogadas no fogo. Na Espanha também. É que não está na nossa porta. Está na rua de baixo. Então a gente não se importa muito. Então quando a gente começa a ler e se aprofundar nas aparições de Nossa Senhora e nas mensagens que ela vem trazendo, o quanto nós estamos presos no nosso mundinho. E tá tudo bem, tá tudo legal.
Que possamos cada dia mais buscar a viver alertas. Porque Maria era alerta. Isso aconteceu lá na bodas. Ela percebeu que estava faltando vinho. Ela estava alerta. Então precisamos também estar alerta a tudo isso. Ser sinal vivo da ação missionária de Nossa Senhora no mundo. São Boaventura diz: Maria tem o poder e a missão de preencher de santos, olha que maravilhoso isso, os tronos vazios que os anjos apóstatas abandonaram e perderam por orgulho. Essas cadeiras estão vazias esperando os santos. Isso pode acontecer através de Nossa Senhora. Quem quer ser santo, se una a Maria. Todo mundo quer ser santo, né? Que bênção, graças a Deus. Pois bem, as mulheres nos dias de hoje, e a gente fala aí, né, desse pensamento mundano, do feminismo, de todas essas realidades que a gente vê hoje, as mulheres vão se distanciando cada vez mais da imagem de Nossa Senhora. E, consequentemente, também Nossa Senhora vai sendo um pouquinho deixada de lado. Precisamos resgatar isso, mulheres. Pedir a Nossa Senhora sempre que nos ensine a ser como ela. Humilde. E possamos cada dia mais amar o seu Filho Jesus. Importante para as mães consagrar sempre os seus filhos a Nossa Senhora. Os filhos consagram os seus pais se eles não estão no caminho da igreja, os seus irmãos, aqueles que a gente ama. Divulgar a consagração de Nossa Senhora nos dias de hoje é essencial. Mas antes de mais nada, viver a consagração é primordial. Para que sejamos exemplo e que as pessoas queiram e desejam. Talvez antigamente existisse também muitas pessoas que rezassem o terço e o rosário e a gente não sabia. Hoje, com os meios de comunicação, a gente sabe. 300 mil que segue Frei Gilson, mais não sei quantas que seguem as irmãs do Instituto Rezer. E isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo é triste, porque quantas tantas outras pessoas que a gente conhece que nunca ouviram falar. A gente vê pelo rosário que a gente faz todo mês. Quantas pessoas são convidadas e está aberto? E quantas vão? E aí a gente volta para aquela questão, né? Da prioridade do nosso tempo. Daquilo que nos desvia a atenção. Muitas coisas a gente opta. Mas nunca é prioridade se unir para rezar. Que, enquanto instrumentos de Deus, possamos também divulgar, né, esta Maria, que é essa mulher que cuida de nós e que nos leva ao seu Filho Jesus e nos ensina a ser esses instrumentos na mão de Deus, né? Uma vez eu tive muitas experiências com Nossa Senhora. Teve uma vez que eu estava assim, muito triste, assim. Eu tive um bebê que faleceu com 3 meses e eu fiquei muito revoltada. 3 dias. E eu fiquei muito revoltada.
Eu dizia muita bobeira, né? Então, você pensa, ai, por que foi o meu? Ai, por que aconteceu isso comigo? E eu estava ouvindo justamente a Milícia da Imaculada, que é fundada pelo padre Maximiliano Maria Kolbe. E na milícia veio o testemunho de uma mulher que ela tinha perdido seus filhos, e aí muitas tragédias. Uma foi atropelada, outra tinha uma doença. Ela foi enterrando assim os filhos dela. E naquele dia eu entendi que eu tinha que pedir perdão para Nossa Senhora diante do testemunho daquela mulher. A minha bebê morreu porque ela tinha má formação no coração e no pulmão. Eu não passei pelo sofrimento daquela mulher, de ver os filhos dela ao longo da vida e ela cuidando deles até a morte. E eu lembro que o padre Abélio Cristi, ele pediu para que a gente escrevesse, mesmo mentalmente, de uma forma simbólica, numa folha, tudo que nós gostaríamos que Maria levasse para o seu filho Jesus. E ele falou para que pudéssemos deitar no colo dela. E eu lembro que eu estava deitada e eu fui imaginando isso. Eu dormi. Quando eu acordei, a sensação que eu tinha passado 5 minutos. Mas eu já estava no outro dia de manhã. E eu estava na posição, sabe quando você dorme no colo de alguém? De lado, põe a cabeça no colo de alguém? E a sensação que eu tinha era que Nossa Senhora afagava a minha cabeça. Fazia uns cafunézinhos. Depois daquele dia, eu fui curada da minha revolta. Aceitei o que tinha acontecido comigo. Teve uma outra vez, alguns já conhecem essa história, que tinha um padre que ele conseguia ter muitas visões, nos momentos de oração e tudo mais. E voltando para aquela colocação, né, que na hora da dor você se aproxima cada vez mais de Deus. Pois é. Eu não sabia como pagar meu aluguel. E eu falei para Nossa Senhora assim: hoje eu vou à missa, hoje eu estarei lá na igreja porque eu quero estar com o teu filho. Caiu um temporal, e eu não tinha como sair com o Gabriel, que era bebê. Eu levei ele na minha vizinha, pedi para ela ficar com ele porque eu tinha que ir para a igreja. Fui eu, mas sabe aquele temporal de janeiro que o guarda-chuva, ele vira o guarda-chuva? Era aquele temporal. Cheguei lá e o padre fazia a missa de Nossa Senhora toda terça-feira. E foi numa terça-feira. Eu tinha uma camiseta com a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. E eu cheguei, tinha poucas pessoas por conta do temporal. E eu sentei no banco de trás e tinha uma senhorinha no banco da frente. E o padre entrou e ele apertava o olho, olhava na minha direção. E como ele dava bronca na gente publicamente, eu falei: nossa, hoje ele vai descascar o abacaxi, o que será que eu fiz de errado e tal. E ele lá, olhava. Aí por fim eu me senti mal de não ter sentado do lado da senhorinha. Eu levantei, sentei do lado dela. Quando terminou a missa, ele olhou e fez: menina, porque ele falava com sotaque espanhol, né? Aí eu falei: pronto, lá vem a bronca. Onde você estava sentada? Aí eu falei: atrás. Ele falou: porque eu não conseguia te ver. A luz era muito, muito grande. Eu só consegui te ver a hora que você andou. E quem andou e estava contigo é esta que está na sua blusa. Ela veio trazer aquilo que você pediu. Então, quando a gente se coloca mesmo ali, né?
aos pés da mãe. E de verdade, mesmo que você não se coloque, ela é mãe. E ela tá ali, contigo. Ela quer você. Ela quer você inteira pro filho dela. Né? Ela gestou ele e gesta cada um de nós. A cada dia. Então, neste momento, a gente vai cantar a música da consagração. Pode ser?